Olá, turminha. Vamos lá para mais uma videoaula. Convite aceito, então partiu polinômios. Vamos iniciar o estudo dos polinômios e vamos começar definindo um polinômio na variável complexa x. Nós vamos trabalhar no polinômio a uma variável. Toda expressão do tipo a índice n vezes x elevado a n mais a índice n menos 1 vezes x elevado a n menos 1 mais reticências até o a2x2, a1, x elevado a 1 e a0, x elevado a 0, que é 1, por isso não precisa aparecer. Esta expressão é um polinômio. Os elementos a n menos 1 são números complexos e são chamados coeficientes do polinômio. A0 é o coeficiente independente. Ele é independente por quê? Porque ele independe do valor de x, ok? Todos os expoentes de x, isso é importantíssimo, pessoal, n menos 1 até 2, 1 e 0, são números naturais. Só é um polinômio se todos os expoentes das variáveis forem números naturais. Cada uma das parcelas, a nx elevado a n menos 1, x elevado a n menos 1 e assim sucessivamente, corresponde a um termo do polinômio. O grau do polinômio é o número natural igual ao maior expoente de x, cujo termo apresenta coeficiente não nulo. X pode assumir qualquer valor complexo. Estamos trabalhando no universo dos números complexos. Pode ser que o universo seja limitado aos números reais, ok? Em determinadas situações. Então vamos, professor, deixa eu entender melhor essa história do que é um polinômio. Me dá aí um exemplo. Exatamente, vamos lá, pessoal. Ó, esta expressão aqui, ó, 4x elevado a 3. E a partir de agora eu vou omitir a palavra elevado, certo? Ela será omitida, eu vou omitir. Toda vez que eu disser x3, x5, x4, x2, eu estarei dizendo x elevado a 4, eu direi apenas x4. Então eu tenho aqui, ó, 4x3 menos 5x2 mais 1 meio de x menos 7. Isto é um polinômio. É um polinômio por quê, pessoal? Porque todas as variáveis aqui, ó, têm expoente natural. E eu organizo na ordem decrescente, ó, 3, 2... Aqui, quando não aparece o expoente, é 1. E aqui é como se fosse x elevado a 0. Os coeficientes a gente identifica assim, ó. A índice 3, porque é o coeficiente de x elevado a 3. A índice 3 é 4. Coeficiente é o número que está multiplicando a letrinha. Então, quem é o a índice 2? O A2 vale 5. O A1... Ou melhor, A2 vale menos 5, né, pessoal? Tem um menos, você tem que colocar o menos, né? Menos 5. O A1 vale 1 meio e o A índice 0 é o termo independente, aquele que não tem x, ó, é menos 7. E o grau do polinômio é o maior expoente da variável, desde que o seu coeficiente seja não nulo. Portanto, o grau aqui é 3. Ficou claro? Olha outra expressão aqui, que é um polinômio. Você verifica os expoentes, ó. 5 é natural, 2 é natural, 1 é natural e aqui é o termo independente. É sim um polinômio. Veja que ele é incompleto. Do x5 pulou para o x2. Deveria ter x4, x3, x2, x1 e x0. Mas na hora de dizer os coeficientes, você diz todos. Você começa pelo de maior, o chamado coeficiente dominante. A5 vale menos 1/6. A4, como não aparece o x4, o A4 vale 0. O A3 vale 0. O A2 é quem está multiplicando x2, ó, quando não aparece o número aqui, é porque tem 1, né, pessoal? O A2 vale 1. O A1 vale quanto aqui, ó? Vale menos 3. E o A índice 0 é sempre esse númerozinho que não tem x aqui, ó, vale 1. Vocês me entenderam? Identificar os coeficientes e dizer o grau do polinômio, professor. Como é que eu digo? É sempre esse expoente aqui, o maior expoente da variável. Atenção, eu coloquei aqui uns contra-exemplos. O que são contra-exemplos? São exatamente expressões que parecem isso que a gente está estudando, que no caso é o polinômio, mas por algum motivo não são polinômios. Pessoal, olha essa expressão aqui, ó. 2x mais 3x mais 3 sobre x ao quadrado mais 4 sobre x
eu posso reescrevê-la assim, ó, 2x, esse x ao quadrado sobe multiplicando com o sinal de menos, esse x sobe com o sinal de menos o expoente, muda o sinal do expoente. Os expoentes deixam de ser naturais, por isso não é um polinômio, pessoal. Pois os expoentes de x não podem ser negativos, eles obrigatoriamente têm que ser números naturais. Me entenderam? Não pode ser número negativo, decimal, fracionário, os expoentes. Eu posso ter fração, mas aqui tinha fração nesse exemplo. E é um polinômio. O que não pode é ter variável no denominador da fração. Essa expressão aqui, por que ela não é um polinômio? Porque tem um x dentro de raiz. Quando eu tirar da raiz, o expoente fica fracionário. Então, atenção, pessoal. Se tiver expoente negativo, se tiver expoente fracionário, na variável, se tiver expoente decimal, se tiver variável dentro de raiz, se tiver variável no denominador da fração, todas essas situações representam, se basta ter um termo assim, que a expressão deixa de ser polinômio. Tá claro, pessoal? Classificar quando uma expressão é ou não é polinômio, só será polinômio a uma variável se todos os expoentes da variável forem naturais. O grau do polinômio é o maior expoente cujo coeficiente seja não nulo. E os coeficientes são os numerozinhos que multiplicam as letras. Ficou entendido até aqui? Eia, prossigamos. O que é o coeficiente dominante, pessoal? O que é? Coeficiente dominante é o coeficiente da variável com maior expoente. Deu uma gaguejadinha, desculpa aí, pessoal. Atenção, ó. Aqui o maior expoente é 3. O grau desse polinômio é 3. Agora, atenção. Quem é o coeficiente de x3? O coeficiente de x3, que é o a índice 3, ele vale menos 1. Menos, né? E aqui atrás, quando o número não aparece, não tá atrás, né? Em cima não, pessoal. Então, o A3 vale menos 1, é o coeficiente dominante. Nós saberíamos dizer os outros coeficientes? Vamos ver se a gente entendeu isso, pessoal. Quem é o A2? É quem está multiplicando x2, ó, é 15. Aí, na sequência decrescente, quem é o A1? É quem está multiplicando o x, é menos 7. E A0 é sempre o número que está sozinho, que não tem x. Nesse caso aqui é quem? 3. O A0, aqui, ó, o A0 é 3. Aqui ficou meio imprensado, pessoal. Por isso que eu botei aqui embaixo. Vocês me entenderam essa história? O grau é 3, o coeficiente dominante é menos 1. Vamos ver nesse outro aqui, pessoal. Quem vai ser o coeficiente dominante? É 4/3. Vamos dizer quem é o grau desse polinômio? O grau é 5. É sempre o maior expoente. O coeficiente dominante você bota pelo índice do grau. Ó, A5 vale 4/3. Aí você vai na ordem. Quem é o A4? Como não aparece x4, o A4 é 0. Quando não aparece x3, o A3 é 0. Como não aparece x2, o A2 é 0. Aí você vem para o A1. A1 é quem multiplica x1, x elevado a 1, ó, é 2. E A0 é o termo independente, que é menos 1. Quando um polinômio faltam termos assim no meio, a gente diz que ele é incompleto, ok? Beleza? É como se eu tivesse aqui, ó, depois do x5, 0x4, 0x3, 0x2. É importante entender isso porque, por exemplo, para dividir polinômios, nós temos que completar o polinômio. Por isso que eu faço questão de dizer o A4, o A3 e o A2. Podia pular direto para o A1, mas é importante vocês saberem que em determinadas situações nós teremos sim que completar o polinômio com 0x4, 0x3, 0x2. Aí 2x e menos 1. Ok, pessoal? Vamos resolver um exercício sobre essa história de grau do polinômio. Determine m pertencente aos reais para que o polinômio, o grau do polinômio m mais 2 que multiplica x4 menos 2x3 mais 5x menos 1 seja igual a 4. Pessoal, para o grau desse polinômio C4, o que é necessário? É necessário que esse termo que multiplica 4 seja diferente de 0. Porque se ele for 0, zera tudo aqui, o grau passa a ser 3. Vocês estão me entendendo? Porque a regra diz que o grau é o maior expoente da variável cujo coeficiente, que é isso que está multiplicando a variável, não seja nulo. Então você vai chegar aqui e vai dizer, ó, m mais 2
tem que ser diferente de 0, porque eu quero que o grau seja 4. Se for qualquer número que não seja 0, o grau é 4. Então você resolve como se fosse uma igualdadezinha. O 2 está positivo, passa negativo, fica m diferente de menos 2. Aí você diz que a resposta é, ó, m pertence aos reais, pode ser qualquer número real, tal que m diferente de menos 2. Em outras palavras, isso é o conjunto solução. M pode assumir qualquer número real. M só não pode ser quem, pessoal? Menos 2. E se eu criasse um outro exemplo assim, ó. Calcule P de modo que o grau de AX igual deste polinômio seja 4. Pessoal, para que o grau deste polinômio, desse exemplo que eu acabei de elaborar aqui, seja 4, o que é necessário agora? Para ele ser 4, é exatamente o contrário do que aconteceu na outra. Como aqui nós temos x5, atenção, ó, como aqui a gente tem x5, para ele ser 4, esse coeficiente tem que zerar, porque se ele zerar, o grau passa a prevalecer esse aqui. Então você vai pegar tudo isso aqui, ó, 5p menos 21, que está multiplicando x5, e vai dizer que ele tem que zerar, tem que ser igual a 0. Porque se ele for igual a 0, 0 vezes x5 desaparece e o grau passa a ser 4. Então isso aqui implica que 5p é igual a 21, o 21 está negativo, passa positivo, o 5 está multiplicando, passa dividindo, p será igual a 21 sobre 5. Ou seja, se o p for 21 quintos, esta expressão que é o coeficiente de x5 zera, e zerando o grau do polinômio passa a ser 4. Vocês me entenderam essa história? Eia, prossigamos. Vamos para o próximo tópico de polinômio. Até agora nós aprendemos a verificar se uma expressão algébrica é ou não um polinômio. Aprendemos a identificar os coeficientes e o grau do polinômio. E resolvemos aqui 2 exemplos envolvendo grau de polinômio. Vamos agora falar do polinômio nulo ou polinômio identicamente nulo. Pessoal, o polinômio nulo é aquele que possui todos os seus coeficientes iguais a 0. Por isso, no final, ele se iguala a 0. Ó, se o AN for 0, AN menos 1 for 0, A2 for 0, A1 for 0, A0 for 0, 0 vezes xn é 0, 0 vezes xn menos 1 é 0. Quando eu somar tudo, como tudo é 0, vai dar igual a quê? O meu polinômio, vou chamar ele de P de x, vai ficar igual a 0. A gente diz que ele é o polinômio nulo ou identicamente nulo. Atenção para esse detalhe, pessoal. Pelo fato de possuir todos os coeficientes iguais a 0, não se define o grau de um polinômio nulo. Um polinômio constante não nulo, ó, se eu tiver assim, ó, P de x igual a 5x mais 1, o grau desse polinômio é 1, que é o expoente do x. Se eu tiver assim, ó, Q de x igual a 7, esse é um polinômio constante que só tem o termo independente. Se esse termo independente não for 0, eu defino o grau dele. Eu digo que o grau é 0. Mas o polinômio nulo, se eu tiver um polinômio aqui, t de x igual a 0, ele não tem grau, pessoal. O grau dele não é 0, ele não tem, ó. Não se define o grau do polinômio nulo. O polinômio constante não nulo tem grau 0. O polinômio nulo não se define grau. Fui claro, pessoal? Tá claro, né? Então vamos entender essa história aqui da definição do polinômio aqui para ele ser nulo. O que é necessário, pessoal? Atenção, ó. Para o polinômio ser nulo, esse aqui, por exemplo, como é que ele seria nulo? O A tem que ser 0, ó, A igual a 0. O B, que está multiplicando x, tem que ser igual a 0. E o termo independente C mais 1 igual a 0, você resolve a equaçãozinha. C igual a menos 1. Vocês me entenderam? Vamos trabalhar mais exemplos, ó. Para que um polinômio seja nulo, determine os valores de A, B e C, de modo que o polinômio r de x, dado por ax ao quadrado, mais 5b menos 7 que multiplica x, mais 3c menos 18, seja identicamente nulo. Para ele ser identicamente nulo,
todos os seus coeficientes, pessoal. Apenas os coeficientes você iguala a zero. Quem é o primeiro coeficiente aqui? A. Então você diz A igual a zero. Aqui não tem mais o que resolver, já está resolvido, A vale zero. Aí você vai para o próximo, ó. 5b menos 7 igual a zero. Resolvendo, ó, o 7 tá negativo, passa positivo, 5b igual a 7, b igual a 7 quintos. O b tem que valer 7 quintos. E aqui, por último, o termo independente também tem que zerar. Então, você diz 3c menos 18 igual a zero, 3c igual a 18, o 3 está multiplicando, passa dividindo. Aqui a divisão da exata, você efetua, o c vale 6. Então, o a tem que valer 0, o b 7 quintos e o c 6. Vocês me entenderam, pessoal? O que foi explicado até aqui sobre polinômios? Pois é, vamos ficando por aqui com esta videoaula e traremos outras dando continuidade ao estudo dos polinômios. Fui!